Graça e paz. Ora, irmãos, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santificação neste temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos. De ninguém buscamos o nosso proveito, não digo isto para a vossa condenação. Pois já antes tinha dito que estais em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala, da minha pregação para convosco. Grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações e sofrimentos. Porque mesmo quando cheguemos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso nenhum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, tribulação e combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, vos deixou triste, ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano nenhum. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza desse mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e mútua, mas nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, esta graça dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de sofrimento houve abundância do seu gozo, como a sua profunda pobreza mudou em riquezas da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testemunho e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos esta graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós,
pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais, em fé, em palavra, em ciência e em toda a diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça, neste Evangelho. Não digo isto como quem manda, mas para a prova, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor para com o próximo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesses. Nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes. Não foi só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância dos outros supra a vossa falta. E haja igualdade entre vós, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, o que pouco não teve de menos. Mas agradeço a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação, e muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. Com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Enviando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente, ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e do vosso amor, e da nossa glória acerca de vós. Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito vos escrever, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado muitos, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta, como bênção, e não como avareza. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um
de vós contribua segundo o propósito com seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda esta graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto a este Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência e graça de Deus, que em vós há. Agradeço a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Além disto, eu, Paulo, os rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns de vós, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Por quê? Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra este conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me gloriasse mais em alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves, fortes, mas a presença do corpo é fraca, a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também, por obra estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas estes que se louvam a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a esta reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, que é este. Não nos gloriamos fora de medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar este Evangelho, nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outros que já anunciaram, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Segundo aos Coríntios, capítulo 11.
Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, ao filho. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes de nós, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, porque penso que em nada sou inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, me humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça eu vos prego, vos anuncio, vos ensino, vos profetizo, vos testemunho este Evangelho de Deus. Outras igrejas, eu recebo salários dela. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardarei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como esta verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que, naquilo em que estão se gloriando em cima do altar, recebendo salário, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos pastores, tais falsos apóstolos, tais falsos obreiros fraudulentos se transformaram-se em apóstolos, em pastores e em obreiros de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás tem poder para se transformar em pastor, em apóstolo, em obreiro, em discípulo, em presbítero. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu sou hebreu. São israelitas? Também eu sou israelita. Descendência de Abraão? Também eu sou. São ministros de Cristo? Ah, falo como fosse de mim, ou ainda mais. Em trabalhos, muito mais do que eles. Em açoites, muito mais do que todos. Mais do que todos eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, entre os falsos cristãos, entre os falsos crentes, em trabalhos
fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio, nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. Se convém me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Areta, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela na muralha. Assim escapei das suas prisões. Segundo aos Coríntios capítulo 12. Em verdade que não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi levado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim eu me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para mim esbofetear, a fim de mim não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em me gloriar, vós me constrangestes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui, estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado de vós, mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andam, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós. Como não querereis que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, confusão entre vós, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição, desonestidade que cometeram.
segundo aos Coríntios, capítulo 13. É esta a terceira vez que voltei convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente. O digo aos que antes pecaram, e a todos mais, que, se outra vez for, não lhe perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis nesta fé, nesta palavra, neste evangelho. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal nenhum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fraco, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição, a vossa santificação. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, e o Deus de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e com vós todos. Amém.